Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de Biologia, no caso do curso de Bioquímica, da playlist de Bioquímica, no caso. Eu sou o Arthur e vou ser o seu professor nessa aula. E, para dar início aos compostos orgânicos, nós vamos falar de carboidratos. Então, vamos nessa. O que são carboidratos? Bom, os carboidratos são compostos orgânicos formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também podem conter nitrogênio, enxofre e fósforo. O carboidrato pode tanto exercer função de fonte energética, que é a mais comum, ou função estrutural. Essa última eu vou deixar para o final para explicar para vocês, mas ela também é muito importante, tá? E um adendo. Nos alimentos, que seria a fonte energética, os carboidratos podem ser encontrados em pães, massa no geral, macarrão, leite, frutas e muitas outras, tá? Então, vamos seguir. Classificação dos carboidratos. Bom, quanto ao número de moléculas, eles podem ser classificados como monossacarídeos, que é uma molécula só, oligosacarídeos, que vai de 2 a 10 moléculas, ou polissacarídeos, que seria acima de 10 moléculas. A gente vai explicar isso com calma aqui para frente, mas é bom você já entendendo, tá, pelos nomes. Vamos continuar. Monossacarídeos. Os monossacarídeos são compostos por apenas uma molécula de carboidrato. Por isso, eles não podem sofrer hidrólise. Se você assistiu a aula de compostos inorgânicos de água, você já sabe o que é isso. Mas eu vou explicar aqui nessa aula, não se preocupe. E eles são considerados como açúcares simples. Além disso, suas moléculas podem conter de 3 a 7 carbonos. E a fórmula geral dos monossacarídeos é CnH2nOn, ou seja, o número de hidrogênios na molécula é sempre o dobro do número de carbonos. E o número de carbonos é sempre o mesmo o número de oxigênios. Assim fica fácil de gravar. E os monossacarídeos podem ser trioses, com 3 carbonos, tetroses, com 4 carbonos, pentoses, com 5 carbonos, hexoses, com 6 carbonos, ou heptoses, com 7 carbonos. Isso é muito importante saber. E, falando das pentoses e hexoses, é importante dar uma ênfase aqui por algumas coisas, né? Nas pentoses, elas fazem parte dos ácidos nucleicos, ou seja, elas fazem parte do RNA e do DNA. A desoxirribose é presente no DNA e a ribose é presente no RNA. Você tem que saber disso. É muito importante porque sempre cai em Enem em concurso daí. Então é muito importante saber. E no caso das hexoses, as hexoses elas são presentes, né? Alguns exemplos são a glicose, que é presente no pão francês, a frutose, presente nas frutas, daí o nome, e a galactose, presente no leite. Agora vamos falar dos oligosacarídeos. Eles são compostos, como já falei, de 2 a 10 moléculas. E por isso podem sofrer hidrólise. Mas afinal, o que significa a hidrólise? A hidrólise, o próprio nome já diz. Hidroágua, lise, quebra. É a quebra de moléculas, né, de ligações entre moléculas a partir da água. No caso aqui da imagem, nós temos uma maltose, que é formada pela ligação de 2 glicoses por uma ligação glicosídica, que é esse oxigênio que liga essas duas. Quando a água é adicionada, ela rompe essa ligação, fazendo com que as duas glicoses se separem e se tornem monossacarídeos separados. Os oligosacarídeos podem sofrer a hidrólise porque eles não são monossacarídeos, não são uma molécula só, mas são várias moléculas juntas. Assim, eles podem sofrer hidrólise, como também os polissacarídeos. Agora, a classificação dos oligosacarídeos. Quanto ao número de moléculas, os oligosacarídeos podem ser classificados como disacarídeos, 2 moléculas, trissacarídeos, 3 moléculas, tetrasacarídeos, 4 moléculas, pentasacarídeos, 5 moléculas,
hexasacarídeos, 6 moléculas, heptasacarídeos, 7 moléculas, octasacarídeos, 8 moléculas, nonasacarídeos, 9 moléculas e decasacarídeos, 10 moléculas. É muita coisa, né? Eu sei. Mas é importante saber de uma coisa, tá? O pulo do gato. Os hexasacarídeos até os decasacarídeos são considerados oligosacarídeos superiores, pois são moléculas mais longas que as outras. Lembre-se disso, isso é importante. Vira e mexe cai no Enem usando oligosacarídeos superiores, as pessoas não sabem. Vai de hexasacarídeos a decasacarídeos. É importante ficar atento a isso. E agora, disacarídeos importantes. Eles sempre caem no Enem, então é bom se saber quais as moléculas que fazem parte deles. Então nós temos a sacarose, que é composta pela frutose e pela glicose. Né? Nós temos a lactose, formada pela galactose e pela glicose. E nós temos a maltose, formada por 2 glicoses. É muito importante saber desses 3 aqui, porque eles sempre caem em Enem, sempre caem em concurso. Então, se ele está falando de sacarose, tem que ser uma frutose mais uma glicose. Se ele está falando de lactose, tem que ser uma galactose e uma glicose. E se ele está falando de uma maltose, tem que ser 2 glicoses. Não tem erro, tá? Então é importante você fixar isso. E agora os polissacarídeos, né? Os polissacarídeos são cadeias de carboidratos compostas por mais de 10 moléculas. Existem alguns polissacarídeos muito importantes, como o amido, composto pela união de inúmeras glicoses, é reserva energética das plantas e algas, isso é importante. E um exemplo claro é a batata. Sim, a batata que a gente come, batata inglesa, que a gente come todo dia, por exemplo, ela é reserva energética da planta. Porque quando a planta perde as folhas, durante principalmente o outono, ela não consegue fazer a fotossíntese. Então ela precisa ter uma reserva energética. Essa reserva energética, na forma de amido, é a batata. Então quando a gente come a batata, a gente está comendo a reserva energética da planta. Isso é muito legal saber, isso é muito maneiro e é muito importante também. Eu sempre gosto de dar ênfase nessa questão, porque muita gente não sabe disso. E às vezes isso faz muita diferença quando você vai fazer uma prova, como o Enem, por exemplo, que linka várias matérias diferentes. Então é importante saber disso. E no caso dos animais, nós temos o glicogênio, que é composto pela união de glicoses, que é a reserva energética de animais e fungos. É importante saber que também fungos usam glicogênio como reserva energética. E o glicogênio, no nosso caso, seres humanos e demais animais, mais mamíferos principalmente, ele fica reservado no fígado e nos músculos, tá? Para ser usado rapidamente. E, por último, nós temos de falar da quitina e da celulose, que são os carboidratos usados de forma estrutural, né? Que eles não desempenham função energética. Eles dão estrutura a seres vivos, a plantas e a animais. No caso da quitina, ela compõe o exoesqueleto dos insetos, dá rigidez e resistência a eles. E agora, muito importante, é o pulo do gato. Além disso, ela também compõe a parede celular dos fungos. Você precisa saber disso, porque muita gente não sabe e esse é um grande pulo do gato para você, tá? Grava isso. A quitina compõe a parede celular dos fungos, beleza? E a celulose, como muitos sabem, ela compõe a parede celular das plantas, mas se você não sabe, já fica sabendo. Bom, é isso. Nossa aula de carboidratos termina aqui. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Até mais e valeu!